William, me diz uma coisa, a gente falando muito sobre mundo de agilidade, tem algum paralelo, existe alguma relação entre esse mundo ágil com carreira também? Sem dúvida, Fabiano. Então é bem interessante esse paralelo, que a gente pode fazer uma analogia bem clara em relação ao modelo de carreira ideal que nós tínhamos lá na década de 80, com o modelo de carreira atual que é o pessoal mais utiliza e o mindset que o pessoal vem utilizando. Certo. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente tinha dois modelos, basicamente. Na década de 80, a gente pode chamar assim, de carreira ideal, vamos dizer assim, né? Carreira que nossos pais nos ensinaram, que era a carreira ideal, que era o quê? Que era estudar, fazer uma faculdade, estudar para um concurso, passar num grande banco, ou passar num concurso público, e ter estabilidade de carreira pro resto da vida. Que era o modelo que de você se planejar. Quando a gente faz um paralelo de métodos ágeis, a gente sempre compara dois tipos de métodos. O método ágil e o tradicional. Certo. O ágil, vamos falar primeiro do tradicional. O tradicional ele é aquele método onde a gente planeja, e a hora que a gente tem tudo planejado, em tese, tudo nos mínimos detalhes, a gente coloca a mão na massa. Certo. E nós temos o outro método, que é o método ágil, que é o método do quê? Que é um método que foi originalmente mais na parte de desenvolvimento de software, mas ele pensa mais no quê? Ele pensa, eu não preciso planejar tudo em detalhes para depois começar a executar. Eu posso fazer o quê? Fazer um pequeno planejamento e uma pequena entrega. Um pequeno planejamento, uma pequena entrega. Um pequeno planejamento e uma pequena entrega. Por quê? Eu acho que isso casa muito com um mundo muito dinâmico que muda o tempo todo, né? Sem dúvida nenhuma. E esse é exatamente o motivo pelo qual esse modelo de gestão funciona muito bem no mundo de hoje. Por quê? Porque hoje o mundo é muito dinâmico. Você pegar principalmente empresas de tecnologia, mas também em outros mercados, as variações de mercado, sua concorrência, o mercado em qual você está atuando, ele oscila muito rápido. Então a empresa não pode ter 3, 4, 5 meses de planejamento para depois executar um projeto para ver o resultado daqui a 1 ano e meio. Então ali o método ágil ele trabalha isso. Vamos planejar ali 15 dias, 20 dias, a gente começa a executar em 1 mês, 2 meses, a gente já tem um resultado palpável, tangível em mãos. Show! E como fica isso então na carreira? Digamos que eu estou começando a minha carreira agora, eu estou meio perdido no que eu faço, como que eu alinho então isso com métodos ágeis, por exemplo? Como que eu tiro proveito desse mindset? Show de bola. Então assim, antigamente o modelo era, eu vou me planejar, eu quero uma função num banco, ou eu quero uma função, por exemplo, num concurso público, e eu vou fazer uma faculdade, estudar para o concurso e passar. E hoje o modelo está muito mais ágil, no sentido do quê? Quando a gente fala de carreira, a gente fala de fases de carreira. Certo. E aí a gente tem a primeira fase de carreira, que é a fase experimental. E a fase experimental, ela trata o quê? Ela trata justamente o mesmo mindset do modelo ágil, que é o quê? Que é testar, provar e ver se dá certo ou não. Então é assim, viver aquela experiência, aquele trabalho, aquela função, aquela profissão, para que você possa realmente sentir se aquilo faz parte, se aquilo se adequa à sua personalidade, ao seu perfil, à sua forma de trabalho, se você realmente poderia viver e trabalhar nisso para o resto da vida. Então, a primeira fase de carreira é a fase experimental, onde o método ágil ele é fantástico para essa fase, porque é justamente, o que eu quero ser? Eu quero ser um grande analista financeiro, um grande gerente financeiro, um grande investidor, vamos pensar. Legal. Aonde que eu começo para ser um grande investidor? Eu posso começar, por exemplo, como estagiário de um banco, eu posso fazer um estágio não remunerado para testar e ver se eu gosto daquilo numa empresa de consultoria financeira, numa empresa de consultoria de investimentos, onde eu vou trabalhar o quê? Realmente para ver se eu gosto. Bacana. Aí você começa a planejar a sua carreira para chegar lá. Você trouxe exemplo da fase experimental. Qual seria uma próxima fase, além da experimentação, então, dessa carreira? Legal, Fabiano. Então, a primeira fase é experimental. É você ter vivência, você buscar o máximo de profissões possíveis, onde você tem interesse, para você identificar aquela que você mais gosta. Aí você entra na segunda fase, que é a fase de prática e aquisição de conhecimentos, que é onde você começa a efetivamente buscar o conhecimento e se capacitar para atuar naquela área. Então nessa fase ela já vai te exigir um pouco mais do que? Um pouco mais de capacidade técnica. Então, enquanto na primeira fase experimental você está provando mesmo, é como se fosse processo de degustação, vamos provar, certo. Degustar vinho, degustar comida e vamos ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Certo. Depois você precisa entender aquele processo. Então, você está falando de um vinho, você está falando, por exemplo, de algum prato específico, você precisa entender quais são os ingredientes, o que vai, como funciona, para que você realmente possa compreender todo o processo. Legal. E aí eu posso trazer um exemplo meu que acho que encaixa bem nesse contexto. Eu tive um pouquinho das duas fases. Por quê? Porque eu saí da faculdade, do ensino médio e eu fui direto para a faculdade. Então eu fiz uma faculdade de engenharia elétrica. Certo. Naquele momento eu comecei a ter outras vivências. Eu comecei a ter a fase experimental um pouco mais
próxima, que era o quê? Que era, por exemplo, fazer trabalho voluntário, começar a trabalhar aspectos de gestão, aspectos de liderança. E eu comecei a ver que o meu perfil era muito mais para a gestão, para desenvolvimento de pessoas, para desenvolvimento de equipes, do que a parte técnica de engenharia. Certo. E naquela época eu comecei o quê? A fazer por fazer. Ou seja, tinha um propósito por trás, que era contribuir com o desenvolvimento do curso, através do centro acadêmico, através das entidades que ali estavam, e eu comecei a atuar ali naquele processo. Ao terminar a faculdade, aí eu abri uma empresa e eu comecei a ver que eu queria direcionar a minha carreira para a área de gestão de projetos. Certo. E aí foi quando eu passei da fase experimental, porque eu já vi que eu gostava da área de gestão de projetos, da área de planejamento, desenvolvimento de pessoas, liderança, e eu falei, agora é a hora de entrar na área de aquisição de conhecimentos, na fase prática, que é onde eu vou buscar conhecimento nessa área de gestão de projetos. Foi onde eu fiz uma pós, algumas certificações, etc., para que eu estivesse apto a realmente trabalhar e ter toda a base de conhecimento para atuar naquela área.